Yo, pessoas! Eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós temos um vídeo que não acontece há muito tempo aqui no canal, que é vídeo de personagem. Hoje a gente vai falar do Senku de Dr. Stone. Pra quem nunca viu Dr. Stone, é um anime onde a gente tem a introdução dos personagens, aí todo mundo vira pedra, e milhares de anos depois, uma pessoa desperta, mas não é uma pessoa qualquer, é o Senku. Ele é um amante da ciência, um personagem super inteligente, e ele resolve que ele vai salvar a humanidade toda. Mas pra isso, primeiro ele tem que sobreviver, depois que ele ajeitar pra sobreviver, ele tem que descobrir como despetrificar o povo, e aí ele tem que começar a despetrificar pessoas específicas que vão ajudar e facilitar ele nesse processo. A primeira pessoa que vai vir na cabeça dele é o Taiju, que é o melhor amigo dele, e eles são 100% opostos, mas a gente vai chegar nesse Taiju depois. Primeiro eu queria falar do Senku em si. Ele, como eu disse, é um personagem muito inteligente, ele é obcecado pela ciência. Desde pequeno, ele tinha um sonho com o espaço, e tudo ao redor dele puxava para esse lado da ciência. Então ele resolveu que ia fazer experimentos, ele juntava para ter acesso a algumas substâncias e algumas coisas específicas que ele precisava para elas, porque ele queria fazer altos experimentos para se tornar alguém super inteligente, para descobrir o que acontecia. Ele era curioso de natureza. E aí ele foi até o pai adotivo dele, o Byakuya, e esse cara apoiou ele, tipo, ele não ficou, não, moleque maluco, sabe? Não, ele apoiou ele. A relação dos dois, aliás, era bem bonita. Chega um ponto que o Senku tá lá ajudando o Byakuya tentando facilitar pra ele conseguir o sonho dele. Então, os dois têm uma relação muito bonita de pai e filha aí. Mas o Senku é filho adotivo dele, parece que o Senku era filho de um amigo dele lá. E a gente não tem informações sobre os pais originais do Senku, a gente só tem sobre o pai adotivo dele. Mas beleza, ele foi super apoiado pelo pai dele. E aí ele vai lá, experimentos loucos e tal. Ele cresce pra um adolescente, sim, com uma personalidade um pouquinho interessante, não é mesmo? E detalhes sobre a aparência, o Senku tem o cabelo de Jimmy Neutron. Eu olhei isso e pensei, não é possível que isso não seja uma referência. O cara parece que ele tem uma... Qual que é o nome? Parece que ele tem umas espigas de milho enfiadas na cabeça. Ele é muito parecido com o Jimmy Neutron na minha concepção. Mas ele é inteligentão, só que ele é meio excêntrico, sabe? Porque ele é muito animado, ele é muito obcecado com essas coisas. Então ele tem um jeitão meio excêntrico. E já é da personalidade dele, tipo... Se ele tiver que te enganar e te tapear, ele vai. Ele é uma personalidade um pouco original pro protagonista shonen. Porque a gente já viu os protagonistas shonen não são assim, puro de coração full, sabe? Eles têm uns momentos erráticos aí, mas lá no fundo eles querem ajudar os outros. E o Senku também é assim. Só que ele faz umas caras dignas de vilão ou digna de algum alívio cômico duvidoso, sabe? Ele zoa o povo, ele vai lá e mente. Tem um momento, principalmente no Stone Wars, que você vê isso, ele tem que mentir para as pessoas que uma cantora dos Estados Unidos está viva. Ele mente, ele fica, nossa, se ela descobrir, ela vai ficar puta, e ele precisa mentir. Ele é muito na lata, quando ele tem que ser sincero, ele é muito na lata. Tipo, você consegue fazer tal coisa? Aí se ele falar sim, ele vai conseguir ajuda. Se ele falar não, ele não vai conseguir ajuda, mas ele não consegue. Ele vira e fala não. Na lata, assim, ele é muito na lata em alguns momentos. Mas tem outros momentos que ele tapia quem ele tiver que tapear, ele usa quem ele tiver que usar. Então ele tem esses momentos. Mas como todo protagonista shonen, lá no fundo, ele se importa. Ele não vai, tipo, te ferrar. Ele vai te usar a prol dele. Às vezes você não vai ganhar nada com isso, mas você nunca vai ser prejudicado por isso. Então, esse é o ponto. Por exemplo, no Stone Wars o pessoal ia ficar triste? Ia dar uma esperança falsa? Ia. Mas era pra salvar a humanidade toda. Aí o Senku abriu uma exceção, mas normalmente ele não faz isso, ele não prejudica alguém por outra pessoa ou por um todo, até por ele mesmo, mas ele sacaneia. Então isso aí é um extra da personalidade dele. Uma coisa muito interessante é que ele é um personagem bem cético, ele acredita em tudo. É resolvido assim, por que a ciência responde? Por que a ciência responde? Porque a ciência ainda não responde, mas ela vai responder. Então pra ele tudo é na base da ciência. Então ele é um personagem bem cético, ele não é alguém de fé nem nada, ele vai resolver. E como ele é bem chegado pra ciência, a hora que ele tá no mundo lá, ele tem conhecimento científico suficiente pra tentar segurar, ele, sim, quem resolve a ciência? Quem é a pessoa que mais sabe fazer ciência que tá viva no momento? Ele. Então ele vai resolver. Ele decidiu que ele vai salvar a humanidade inteira sem distinção. Ele não quer brincar de eu vou decidir quem fica e quem vai.
Não, ele vai salvar a humanidade inteira. Tanto é que esse é o motivo de rolo dele com o Tsukasa, que é o nosso antagonista. Não dá pra chamar o Tsukasa de vilão, porque a gente tem ele tem os motivos dele, porque ele tem muita pinta de herói, apesar dele ser o vilão. Mas ele é um anti-herói porque a ideia dele é tipo assim, que eles deveriam purificar o mundo e só salvar as pessoas boas. Mas pra ele, adultos são as pessoas ruins, e não necessariamente. Tem adolescentes ruins, tem crianças ruins. Então, tipo assim, essa ideia de tipo, todos os adultos deveriam morrer e os adolescentes deveriam dominar o mundo é bem idiota. E a ideia central do Tsukasa, você consegue ver de onde isso tá vindo, mas você consegue ver quanto isso é estúpido. Mas por causa disso, ele é o anti-herói aí da trama. E esse é o embate dele com o Senku. O Tsukasa, o Senku, na verdade, ele acordou 3 pessoas. Ele acordou o Taiju, a menina que o Taiju gosta, e o Tsukasa, porque eles precisavam que alguém salvasse eles. E foi isso que ele acordou. O resto foi tudo o Tsukasa que acordou. Mas, graças a isso, os dois brigaram e aí eles viram inimigos. Tanto é que o Tsukasa meio que matou o Senku e o Senku sobreviveu. E ele decide que ele vai salvar todo mundo. Pra salvar todo mundo, o que ele tem que fazer? Eu queria muito que eles ficassem, a gente visse eles reconstruindo a civilização e despetrificando as pessoas e tentando reerguer as coisas. Pra mim isso já ia ser interessante o suficiente. Mas eles resolveram brincar de guerra. E aí a gente tem Senku versus Tsukasa. A gente tem o Senku versus Tsukasa, que eles começaram uma briga. Primeiro o Tsukasa não sabe que ele tá vivo, mas em um dado ponto do anime, o Senku fala que vai ter que enfrentar o Tsukasa porque ele tá matando gente, porque ele destrói as pedras dos adultos. Então, graças a isso, você sabe que se o Senku não parar o Tsukasa vai matar um monte de gente. Ele não vê isso com sangue nas mãos, porque as pessoas estão pedrificadas. Então, o Senku tem que lidar com o Tsukasa. Aliás, eu tô com a blusa desse... Vai referenciar esse anime, eu me toquei disso agora, olha só, adorei. Eu esqueci disso, senão eu tinha baixado mais a câmera, mas ok. A gente sabe que o Senku tem que dar um jeito nele. Então vira uma guerra entre os dois. E o Tsukasa pegou a parte da caverna lá que faz o antídoto. Então ele tem a chave pra salvar as pessoas. O Senku não tem acesso àquilo, então ele não pode fazer nada. Só que ele acha um vilarejo e ele começa a aprontar nesse vilarejo. Mas o objetivo do Senku no anime é reconstruir a civilização, salvar a humanidade. E ele não diria que é egocêntrico da parte dele achar que ele consegue fazer isso. Porque ele faz as contas e vê, eu consigo, eu só preciso disso, disso e disso. E ele vai lá e faz. Então ele é bem objetivo. Ele não tá querendo ser o salvador. Ele só vê um problema, ele sabe que a ciência com certeza resolve esse problema. E aí ele tenta resolver com a ciência. Porque é isso que ele faz a vida toda. É mais um comportamento base dele do que eu serei o herói da humanidade. Ele não pensa assim. Ele pensa que é um comportamento base dele. Tem um problema, tem a ciência. Ele tá ali, ele gosta de resolver os problemas com a ciência e ele vai tentar resolver. É bem isso. Uma coisa que pra mim chamou a atenção nele é que, tipo assim, por exemplo, ele chega a conhecer, tem uma civilização de humanos que nasceram depois da despetrificação. Eu não vou contar o que exatamente aconteceu, como essas pessoas surgiram, que seria um puto spoiler do anime, mas, cara, ele encontrou pessoas que não tinham a ciência e o conhecimento que ele tinha. Nasceram há um tempo atrás, eles já estão montando uma pequena civilização, um pequeno grupo, mas o Senku é de séculos atrás, quando a civilização ainda existia, não é mesmo? Então, ele sabe mais que esse pessoal. Ele não fica chamando esse pessoal de burro, de ignorante, nem nada. Ele chega a brigar com um cara que acha que é mago, quando na verdade ele tá tentando fazer ciência. Ele chega a brigar com o cara, mas ele não fala assim, você é idiota. Ele fala, não, isso é ciência. E ele explica, ele demonstra. Ele precisa ensinar pra X pessoa fazer tal coisa. Ele vai lá e ele explica pra X pessoa. E ele demonstra, ele explica os processos com calma. E aí, mesmo que a pessoa fale, não entendi, você tem que fazer isso. E é só isso, sabe? Então ele sempre tá explicando o que é bom, porque a gente não sabe o que ele tá fazendo muitas vezes. Na maioria das vezes, inclusive, a gente tem ele explicando com as pessoas com muita calma, isso é visível. E apesar dele ter essa personalidade que ele é sacana, ele não pensa 2 vezes antes de usar ou se aproveitar de alguma situação ou de alguém, ele é bem leal ao pessoal ao redor dele, ele é leal aos aliados dele. Tipo, alguém foi capturado, ele vai lá salvar, sabe? Ele capturou alguém, ele não vai encostar o dedo das pessoas, ele não vai matar, não vai voar sangue, Dr. Stone, sinto muito por vocês. Se estava esperando caos, não vai ser com o Senku apostas, porque ele não gosta desse tipo de coisa. E ele, dá pra ver, assim, que ele cuida do pessoal ao redor dele de uma maneira meio tsundere, né? Tipo, eu fiz isso pra fazer tal coisa, mas você pode ficar com isso. E era, tipo, o óculos que a Suika, por exemplo, precisava. Então ele tem dessas, sabe? Ele tem dessas. Uma coisa que eu achei muito estranha dele a gente tem uma cena dele do Chrome no Rio, e você vê que, tipo,
tipo assim, o Senku tem um corpo escultural, só que ele tem zero habilidade física. Ele na batalha, ele não serve, ele serve pra ficar, tipo, fazendo coisas que explodem à distância. Então, assim, o principal papel do Senku é antes da batalha. Não na batalha, ele não vai sair correndo e meter um soco em alguém. Ele não tem habilidade física, ele não tem resistência física. E é muito interessante que a gente vê ele sem blusa, ele é tudo tunado. Gente, pessoas magras, assim, existem, vocês não precisam colocar músculo de bodybuilder em todo mundo. E o Chrome, ele tem um corpo magro, o Senku não, ele tem um corpo forte, o que é estranho, porque o Senku, ele é colocado como alguém com zero habilidade física, mas ok. E a gente também tem, assim, a proximidade que eu disse que eu ia citar com o Taiju, que o Taiju é totalmente diferente dele. O Taiju, ele tem uma moral mais fixa, sabe? Então ele não vai ajudar nem aproveitar alguém. É só que ele não vai julgar o Senku. Ele não vai julgar. Mas ele não faria o que o Senku faz, entendeu? Ele não é inteligente, aliás, ele chega a ser inocente demais. Em alguns momentos ele é quase bobão. Mas o Senku gosta dele, trata ele normal, não sobe em cima dele por causa disso. E ele é bem fortão, ele acaba sendo... O Senku pega ele não só por causa do amor que ele tem pelo Taiju, mas porque ele usa o Taiju pra fazer as coisas físicas que o Senku não conseguiria fazer, porque ele não tem a habilidade física que o Taiju tem. Então, assim, a gente tem essa relação dos dois, que eles são muitos amigos e Kate não bate no tripé. Então, assim, se precisar de alguma coisa, o Taiju vai socorrer o Senku, ele vai confiar cegamente no Senku, e o Senku sabe que ele pode contar com o Taiju. Então eles têm uma amizade aí bem bonita. Chega um momento que eles ficam séculos separados, eles ficam mais de um ano separados, e ainda assim eles ficam confiando. O Taiju confia que o Senku vai resgatar ele, e o Senku confia que o Taiju vai ajudar ele, não importa o que for, ele não vai trair ele. Então eles têm uma confiança muito bonita de amigos, e no começo a existência do Taiju é principal, ele é a primeira pessoa que o Senku acorda, tanto pela amizade, quanto pelo fato que ele sabe que o Taiji vai conseguir ajudar ele a fazer trabalhos físicos que ele não consegue fazer, ou que ele se mata pra fazer. Então isso é uma realidade. Mas enfim, esse foi um vídeo falando um pouco mais do Senku, focando na personalidade, como ele age com as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de personagem. Bye, bye!